A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, neste dia, você se sente impuro? Esse é o tema que eu quero discorrer com você nesta manhã. Quero antes convidar a você a baixar o nosso aplicativo da Quinta Igreja Assembleia de Deus. Na descrição tem um link onde você pode baixar, mesmo não sendo membro de nossa igreja, você pode entrar como visitante. Para nós será um prazer e é um prazer dispormos esta ferramenta de aproximação que é o aplicativo da Quinta Igreja Assembleia de Deus através da InChurch. Eu quero meditar com você nesse dia para que o seu coração seja renovado, porque nós estamos em um tempo em que a velocidade dos nossos pensamentos, as exigências do nosso tempo, muitas vezes nos pressionam. Então, a palavra de Deus, olha só o que ela diz em Salmo 51, 7. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Nós estamos diante de situações na nossa existência em que, pelo fato de sermos pecadores, por pecarmos todos os dias, este senso de purificação e necessidade de limpeza, ele é diário em nossa vida cristã. É certo de que, se você assim o crê, se você crê desta forma, o que a palavra de Deus ensina, é claro que eu estou falando para muitas pessoas e talvez hajam algumas que ainda não creem dessa forma, que não têm esse entendimento bíblico, entende de outra forma, com outra base religiosa. Porém, eu estou trazendo o viés bíblico, aquilo que a palavra de Deus nos orienta concernente a sermos purificados, a sermos limpos. E todo aquele que tem consciência da sua salvação na pessoa de Jesus, antes ele tem a consciência de que é pecador e precisa de um Salvador. E isso é interessante. E é isso que faz o cristão ir aos pés do Calvário. Isso que faz uma pessoa tornar-se cristão a partir do momento em que ela é convencida em si mesma de que ela precisa de purificação e essa purificação só há no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E é para isso que a pessoa bendita do Espírito Santo está presente no seu ministério hoje aqui. Jesus fez o seu ministério por volta dos seus 33 anos sobre a terra. Ele foi ao céu e ele disse: enviarei o outro, o Consolador, que estará convosco até a consumação dos séculos. E nós entendemos que já mais de 2000 anos, cerca de 2000 anos já tem passado. E nós estamos na consumação dos séculos. Mas o Espírito Santo ainda está em seu ministério. E o ministério do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o Consolador que convence, que trata, que age dentro de nós. Então essa sensibilização à purificação nós precisamos ter todos os dias, porém entendendo de que nós fomos ao Salvador um dia. Se você ainda não fez, vai ao Salvador através da fé. Vai aos pés do Calvário através da fé, se rendendo completamente a este chamado de salvação através do reconhecimento de que precisa de perdão e o perdoador é o Senhor Jesus. E indo aos pés do Calvário, nós chegamos somente a esse estágio, a esse primeiro estágio de uma vida cristã, a partir do momento em que somos convencidos pelo Espírito Santo, através da palavra, de que somos pecadores, de que precisamos de purificação. Então, um dia, sendo já cristãos, sendo já lavados, pactuados com Cristo no seu pacto de morte e vida por nós, a partir do momento em que assim já o fazemos, nós recebemos uma purificação. Somos purificados de todos os nossos pecados. Mas o interessante é que o processo da santificação na nossa vida, ele se dá imediatamente quando somos perdoados, tornamos-nos filhos. Então ele é objetivamente aplicado na nossa vida. Mas a santificação, ela tem o seu fator assim imediato e progressivo.
E é isso que nós precisamos entender. Nós somos um dia lavados, fomos um dia purificados por Jesus de todos os pecados, sim. Mas o processo progressivo da santificação requer cada um de nós purificação todos os dias, porque todos os dias somos falhos. Todo dia cometemos pecados. Fomos libertos do pecado. Nós fomos purificados do pecado na aplicação imediata da santificação em nossa vida. Mas no processo que é progressivo do dia a dia, os pecados do dia a dia, eles precisam a cada dia ser o quê? Levado diante do Senhor em oração, em súplicas, em pedidos de perdão. Isso é a santificação, isso é a purificação. Tantas pessoas, talvez como você e eu, que somos purificados no sangue de Jesus e cremos no Evangelho, mas andamos com uma carga pesada, se sentindo impuro, se sentindo imperdoável. Como está a sua situação hoje? Como está o seu coração hoje? Qual a sua condição real hoje? Se você tem se martirizado por situações na sua vida, de que você é impuro e não consegue viver uma vida de santificação real, você está debaixo de um processo de aprisionamento e precisa se liberar em Deus diante disso. É tomar posse através da confissão. A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. Mas deixar o pecado, deixar a situação do pecado, muitas vezes também Deus trata conosco em um processo. Você hoje tem errado, mas você vai vencer, você vai lutar em não voltar a isso. E se cair de novo, não foi para você algo constante na sua vida, algo da sua vontade diária, não. Foi algo que você teve queda, você caiu. Sua fraqueza venceu naquele momento, mas você estava lutando contra esta situação. Você confessou o pecado e o deixou. Isso que é importante. Se vir a cair, isso não lhe traz um abalizamento para você viver pecando. Isso não traz para você, né, uma nota limpa para que você peque quantas vezes quiser, não. Mas entender essa purificação do dia a dia, entender que você luta contra o pecado e ele não te dominará. O pecado não vos dominará mais, assim diz a palavra de Deus. Nós precisamos trazer na nossa vida a vivência cristã do poder desta purificação. O salmista já olha antes de Cristo, centenas de anos antes de Cristo. O salmista já clamava, olha assim, purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. A purificação que há em Jesus é exatamente esta, que nos limpa. Esta camisa minha é branca, mas é muito mais alvo que isto. O alvo espiritual, a limpeza espiritual. Que nossas vestes estejam limpas, a nossa mente limpa, a ponto de entender que somos purificados em Cristo Jesus. Tome posse disso. Não viva sob pressão das condenações, das acusações que são diabólicas e muitas vezes carnais e internas, que não deixa você prosseguir. Ore, confesse, seja purificado, tome posse disso, vença, vai mais os passos à frente, lute contra o pecado. Deus te dará vitória continuamente, porque esse é o objetivo de Deus para conosco, nos abençoar. Que Deus continue a trazer ao seu coração um bom entendimento e você flua em nome de Jesus na palavra. Até o próximo momento.